Olá, terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e a família de vocês também. Eu sou a professora Suélia. Hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 16 de matemática. Antes então da gente começar, caderno, lápis e borracha em mãos para você ir fazendo as anotações e realizar junto comigo as atividades durante a nossa aula. Hoje, então, nós vamos ver sobre a identificação e descrição de regularidades de sequências numéricas recursivas. Que nome comprido, professora! Mas nós vamos ver sobre sequências numéricas. Essas sequências, elas têm uma regularidade, que nós vamos ver o que significa, e recursivas, porque nós temos recursos para encontrar essas regularidades. Então, apesar de ser um nome bem comprido, vocês vão ver que é bem fácil de entender e de realizar essas atividades. O objetivo da nossa aula: identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número, descrever uma regra de formação das sequências e determinar elementos faltantes ou seguintes. De novo, que gigante esse objetivo, mas a gente vai ver cada uma parte dele na nossa aula, podem ficar bem tranquilos e vocês vão ver que é bem fácil de compreender. Então, sequências numéricas recursivas. Sequência significa dar continuidade a algo que já iniciou. Então, quando a gente fala vamos dar sequência à nossa aula, é porque ela vai continuar. Vamos dar sequência à nossa caminhada, porque ela vai continuar. Então, a sequência numérica, porque ela tem uma continuidade, ok? Aqui, então, nós temos um exemplo. 3, 6, 9, 12, e ali nós temos as reticências, que são os 3 pontinhos, para indicar que ela continua. Para dar continuidade em uma sequência, devemos descobrir qual o intervalo ou diferença entre os números. Intervalo, diferença, é essa diferença daqui estava para o 3 e foi para o 6. Então, existe uma diferença entre eles que determina, então, a sequência, qual o número que vem depois. Como que eu faço para descobrir essa sequência? Aqui, como os números aumentam, está 3, 6, 9, 12, eles vão aumentando. Para eu descobrir diferença, a gente já viu lá na nossa aula sobre subtração, que para diferenças a gente diminui, a gente subtrai. Então, eu vou fazer subtrações entre um e outro para eu descobrir qual é a diferença e eu poder continuar. Por exemplo, aqui então nós pegamos os dois números próximos, o 3 e o 6, e diminuímos um pelo outro. Então, 6 menos 3 é 3. Então, ali deu uma diferença de 3. Para eu ter certeza que a regularidade, que a sequência, o intervalo dessa sequência é de 3 em 3, eu vou conferir com os outros números também, para eu ter certeza que está correto. E aí agora eu vou para o 6 e o 9. E aí eu faço 9 menos 6 também é 3. Opa, então ali foi 3, no outro foi 3 também. Vamos, para garantir, fazer o 12 menos 9, que também é 3. Então, a gente já sabe que a diferença nessa sequência numérica é 3. Então, para eu continuar ela depois do 12, eu dar continuidade, eu vou somar mais 3. E quanto é 12 mais 3? 12, 13, 14, 15. Então, o próximo número será o 15. Depois 15 mais 3 e assim por diante. Então, o último número foi o 12. Então, 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. Ok? Então, eu vou somando, depois que eu subtrair para saber a diferença da sequência, aí eu posso continuar somando, porque aí ela vai aumentando,
para eu terminar, então, a sequência até um determinado número. As sequências podem ser crescentes, aumentar, como o exemplo que a gente viu, que foi do número menor para um número maior, ou decrescentes, que elas vão diminuir. Aí elas vão do número maior até o número menor. Por isso, é importante prestar atenção nos números de cada sequência para perceber se eles aumentam ou diminuem. Então, eu preciso primeiro saber se é uma sequência crescente ou decrescente para então eu ver qual é a diferença e eu poder dar continuidade àquela sequência. Então, aqui tem 3, 8, 13, 18. Se o primeiro é 3 e o último é 18, então ela aumentou, ela é uma sequência crescente. Os números que vêm depois serão números maiores. Aqui nós temos 25, 21, 17, 13. Então, aqui os números são decrescentes, porque começou com um número maior e ele foi diminuindo. Então, nós temos duas formas de sequências numéricas, do menor para o maior e do maior para o menor. Aqui, então, continuando aquelas sequências, a gente precisou descobrir qual era a diferença para eu dar continuidade. Para eu descobrir diferenças, então, a gente faz subtrações, continhas de menos. Então, a gente pega o 8 e o 3 e diminui. 8 menos 3, quanto que é? 5. Muito bem, 5. Para a gente conferir se realmente é o 5, vamos fazer o próximo. 13 menos 8. 13 menos 8. 8 menos 3 eu não posso fazer porque o 13 é menor que o 8, então vamos emprestar. 13 menos 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a diferença é de 5 também. 5, 5, então eu posso continuar. Se eu tinha aqui o 18, 18 mais 5, 19, 20, 21, 22, 23. 23. 23 mais 5, 24, 25, 26, 27, 28. Tá lá o 28. 28 mais 5, 29, 30, 31, 32, 33. E terminamos aquela sequência. Então, a diferença na sequência numérica é de mais 5. Por que mais 5? Porque eu fui somando mais 5, ok? Agora, vamos ver a outra. Nós tínhamos 25, 21, 17, 13. Então, ela foi diminuindo. Para eu continuar, eu preciso saber a diferença. Então, eu pego os dois primeiros, o 25 e o 21, e procuro a diferença. 5 menos 1, 4. 2 menos 2, 0. Aqui deu 4, mas para a gente ter certeza, vamos fazer o próximo também. 21 menos 17. 1 menos 7 eu não posso fazer, porque 1 é menor, então eu vou emprestar. Ficou 11 menos 7. Então, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho diferença de 4. E 1 menos 1, 0. Então, aqui eu tenho certeza que a diferença é de 4. Então, aqui ficou 25, 21, 17, 13. 13 menos 4 fica 9. 9 menos 4, 5. 5 menos 4, 1. E terminei a minha sequência. Então, a diferença nessa sequência numérica é de menos 4. Por quê? Porque eu fui subtraindo 4 em 4 e o sinal de subtração é menos. Exemplo, Joana faz bolos. Ela fez 2 bolos na segunda-feira, mais 2 na terça-feira e mais 2 na quarta-feira. Se ela continuar fazendo bolos com a mesma frequência, quantos bolos ela terá feito até sábado? Então, aqui nós temos um problema utilizando uma sequência numérica.
Porque ela tem uma regularidade, ela sempre faz de 2 em 2, por isso que eu posso usar a sequência. Se ela fizesse 1 na segunda, 3 na terça, 2 na quarta, não ia poder fazer uma sequência, porque são números diferentes e aí a gente não vai ter uma regularidade, ok? Então, aqui, na segunda, ela fez 2, na terça, ela fez 2 e na quarta, ela fez 2, ok? E a gente quer saber se ela continuar nessa mesma frequência, quantos ela vai fazer até sábado. Então, nós temos que continuar aqui. Quinta, sexta e o sábado. Então, para eu saber o sábado, eu preciso saber a quinta e a sexta, não é? Então, aqui, aqui a prof anotou errado. Então, ela fez 2 na segunda. 2 mais 2 são 4. 4 mais 2 são 6. Agora, 6 mais 2, quanto que é? 8. Então, eu já posso colocar aqui 8. Agora, 8 mais 2, 9, 10. Então, eu já posso colocar aqui 10 mais 2, 10, 11, 12. Então, ficou 2, 4, 6, 8, 10 e 12. E a diferença entre eles ficou sempre de 2 em 2. Então, até sábado, ela vai fazer 12 bolos. Então, aqui, nós descobrimos a regularidade, que é a diferença, que é 2. E aí, a gente vai completando a sequência de 2 em 2. Segunda-feira, 2, terça-feira, 4, quarta-feira, 6, quinta-feira, 8, sexta-feira, 10 e sábado, 12. Então, a Joana até sábado terá feito 12 bolos. Mais um exemplo. José tem 35 balas. Ele colocou 5 balas no primeiro pacote, 5 no segundo e 5 no terceiro. Seguindo essa regularidade. Então, o que é essa regularidade? De 5 em 5. Em quantos pacotes ele irá colocar 5 balas? Então, se ele for de 5 em 5, ele vai chegar, né, no momento que ele não vai mais ter mais. Então, quantos pacotes ele vai conseguir encher? Agora, se eles têm um pacote de bala e ele está retirando, quando a gente retira, a gente está diminuindo. E quando a gente está diminuindo, nós fazemos subtração. Por quê? Se a gente observar aqui na sequência, 35, 30, 25, ela está diminuindo. Então, os números que vierem depois vão precisar ser subtraídos. Nós vamos precisar fazer subtrações para responder essa sequência, ok? Então, no pacote 1, ele tinha 35 balas. No 2, ele ficou com 30. No 3, ele ficou com 25. E aí, continua o 4, o 5, o 6, o 7 e assim por diante, até a gente ficar sem nenhuma bala. Então, aqui, nós já sabemos que a regularidade é menos 5. Então, 25 menos 5, 5 menos 5, 0, 2 menos nada, 2. Então, aqui vai ficar 20. Aí, eu faço novamente, 20 menos 5. 0 menos 5 eu não posso, eu preciso emprestar. Fica 1 e aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 1 menos nada, 1. Então, aqui ficou 15, ok? A prof apaga aqui para fazer mais espaço.
Agora eu tenho 15 para eu subtrair. 15 menos 5, 5 menos 5, 0, 1 menos nada, 1. Então, aqui ficou 10. E aí, 10 menos 5, 0 menos 5 eu não posso, vamos emprestar. 10 menos 5, 5, aqui ficou 0, e 0 menos 0, 0. E aqui, então, 5. Como ele colocou de 5 em 5, nenhum pacote vai ficar com 0. Porque se eu diminuir aqui 5 menos 5, vai ser 0. E não vai ter nenhum pacote vazio, não é? Então, nós vamos fazer até aqui. Então, a regularidade da nossa sequência é 5. Nós fomos diminuindo de 5 em 5. E aí, então, ficou no pacote 1, 35, no pacote 2, 30, no pacote 3, 25, no pacote 4, 20, no pacote 5, 15, no pacote 6, 10 e no pacote 7, 5. Então, José irá colocar 5 balas em 7 pacotes. Cada pacote que ele ia colocando, a gente ia diminuindo 5 balas do total que ele tinha. Ok, pessoal? Então, na aula a gente viu sobre as sequências numéricas, que é uma sequência de números. Essa sequência ela pode ser crescente, ou seja, quando o número vai do menor para o maior, e ela também pode ser decrescente, quando vai do número maior para o número menor. Para eu continuar uma sequência, seja crescente ou decrescente, eu preciso descobrir a regularidade. O que é a regularidade? A diferença entre os números. Se é de 2 em 2, de 4 em 4, de 6 em 6, de 10 em 10, enfim. A regularidade pode ser de qualquer número, ok? É importante que a gente sempre veja a regularidade entre mais de uma vez. Pegar mais de um número para fazer essa subtração, para a gente ter certeza que é mesmo aquela regularidade, é mesmo aquele número. Para então, se for uma sequência crescente, eu continuar somando, ou se for uma sequência decrescente, eu continuar diminuindo até chegar no final daquela sequência, ok? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, volte aos nossos slides, façam as nossas atividades novamente no seu caderno, para não ficar nenhuma dúvida sobre o nosso conteúdo de hoje, ok? Depois, lá na nossa plataforma, vocês realizam a atividade prestando muita atenção. Se surgir alguma dúvida enquanto vocês fazem a atividade, voltem à aula, vejam os slides novamente para ajudar vocês a fazer ela bem correta, ok? Então, vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!